está passando por mudanças no seu trabalho? Seu emprego? Talvez um cargo? Ponto é, você está saindo de um estado que você estava confortável e partindo para um outro que você conhece muito pouco? Que fase exatamente você está nessa mudança? O quê? Você não sabia que o processo de mudança ele é dividido em alguns estágios? Pois é. A mudança ela é dividida praticamente em 5 estágios. Quem analisou isso e foi a fundo foi uma doutora, uma psiquiatra, chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela estudou pacientes em estado terminal e conseguiu enxergar que nessas fases de mudança, todos os pacientes costumavam passar pelo mesmo processo. Contudo, com o tempo, isso foi avaliado também em outras áreas da vida. Na financeira, na profissional. E conseguiram se avaliar que o mesmo processo se adaptava para esses tipos de situação. Existem, óbvio, mudanças que não estão no nosso controle, assim como outras, até certa parte, estão. Eu vou dar um exemplo. Uma mudança que não está no nosso controle. A morte. Quem perdeu algum ente querido sabe exatamente do que eu estou falando. Eu não tenho como controlar isso. Por mais que eu dê assistência médica, ajude no que for possível, no que for necessário, ainda assim, o poder de manter a pessoa viva ou não está no meu controle. E quando eu falo de algo que está no meu controle, ou pelo menos parte dele? Por exemplo, na parte profissional. Quando eu decido sair da empresa privada, sair do CLT para empreender, para começar a trabalhar por conta própria. É uma mudança. Você está escolhendo fazer isso. Contudo, nem todo esse processo de mudança vai estar sob seu controle. E ambos os casos, tanto quanto você não tem controle quanto você tem controle, você praticamente vai passar pelos mesmos 5 estágios. Óbvio, e isso funciona para tudo, o que exatamente eu vou passar não vai ser o que você vai passar. Afinal, eu tenho comportamentos, eu tenho particularidades do meu ser que não vão ser iguais à sua. É inevitável isso. E eu vou conseguir enxergar isso por 2 variáveis: energia e tempo. Quando eu falo em energia, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu acho que a gente pode dividir isso em 3 tipos. De acordo com alguns estudos mais avançados, quando a gente está falando em energia, a gente está falando em ação, realmente em movimentação do ser humano. E a gente pode avaliar como energia ativa, passiva e estável. O que cada uma vem a ser? A energia ativa é aquela que a gente às vezes acaba agindo realmente por impulso. No susto, na adrenalina, a gente simplesmente vai e faz e não calcula tanto o que está sendo feito. Mas aqui a gente está olhando mais o lado positivo da coisa, deixando a parte da impulsividade de lado. Quando a gente olha para o lado positivo da coisa, a gente começa a enxergar a proatividade, o desejo de manifestar um movimento, sair naquele estado de inércia. Quando eu vou para fazer a avaliação da energia passiva, eu já estou analisando algo em que eu sei o que precisa ser feito. Às vezes até eu sei exatamente o que precisa ser feito, mas de alguma maneira, alguma forma, alguma coisa em mim me impede de agir. A minha energia é muito baixa, o meu desejo de movimento, mesmo que inconsciente, é muito baixo. Eu fico talvez ali aguardando um impulso externo, aquele famoso empurrãozinho para que as coisas aconteçam, o momento perfeito, talvez, se isso fizer sentido para você. E ainda tem a energia estável. A energia estável é o que a natureza por si só busca a todo momento, equilíbrio. Então aí a gente está falando em controlar a energia ativa e a energia passiva. Pensando e esclarecendo esses
3 pontos em relação à energia, a gente pensa no tempo. Bom, o tempo é exatamente a quantidade de tempo que a pessoa vai levar para superar cada estágio. Independente se ela vai permanecer durante muito tempo num estágio ou não, ela vai passar pelos 5. Às vezes a gente acaba nem notando. Às vezes a gente está passando por isso e acaba nem notando que a gente está passando ou que passou por um estágio. Mas acredite, em algum momento você vai ter que enfrentar isso. Temos então a quantidade de energia e o tempo, as duas variáveis que vão determinar através dos 5 estágios como que a gente vai performar dentro dessa mudança. E eu acho que fica claro nesse momento se eu trouxer para vocês um gráfico que vai explicar exatamente quais são esses estágios referentes ao tempo e energia que a gente dedica em cada estágio. Vamos lá? Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou jogar aqui o gráfico para vocês. Bom, perceba que o primeiro estágio aqui é a negação. O primeiro estágio da mudança é a negação. E acho que faz muito sentido pensar na negação quando a gente está avaliando mudanças que não estão no nosso controle. A morte, talvez a separação em um relacionamento, a perca do nosso emprego. Isso são coisas que não estão no nosso controle. E isso acaba gerando uma negação. O que é a negação? O que a gente sente nesse estágio? Bom, a energia que permanece, que atua nesse momento, obviamente que boa parte dela está para ativa. A gente às vezes acaba agindo sem pensar nesse momento, justamente pelo fato de não aceitar o que está acontecendo, da gente se negar a engolir o que está se passando com a gente. E a ideia que vem na cabeça é: não, comigo não, não é possível. E você tenta de todas as formas negar e tentar permanecer no estado anterior à mudança que ocorreu. Contudo, o tempo passa, seja ele longo ou não, e você passa para o segundo estágio. O segundo estágio agora é a raiva. No caso da raiva, a energia ela ainda permanece, a energia ativa. Contudo, você percebe pelo gráfico que ela tende a começar a reduzir. E o sentimento de raiva, ele surge porque, obviamente, você ainda nega que vem acontecendo com você, mas você começa a lutar consigo mesmo em alguns pontos para que, de alguma forma, você sinta que aquela mudança não ocorreu. Você acaba descontando as suas emoções em coisas que não têm correlação nenhuma com aquilo que está acontecendo. Talvez faça sentido você pensar que nesse momento o seu relacionamento social acabe ficando um tanto quanto perturbado. Dando continuidade, a gente vai então para o próximo estágio. O próximo estágio é a barganha, a negociação. Como assim barganha? Negociação. De forma inconsciente, às vezes, você busca dentro de si ou à sua volta encontrar meios para você tentar evitar a todo custo que aquela mudança realmente seja efetiva. Mas até quando a gente toma as decisões para mudar, a gente passa por esses estágios, tanto da negação, da raiva e da barganha? Sim, por mais que seja de forma inconsciente. Mas as nossas crenças, os nossos valores até então, acabam gerando dilemas internos, o que, de certa forma, nós mesmos acabamos construindo certas barreiras. Obviamente, quando a gente pensa em coisas que estão fora do nosso controle, é muito mais fácil a gente pensar e imaginar tudo isso. Na barganha, por exemplo, pense, se você perdeu o seu emprego, você tenta a todo custo provar ou entrar em acordos que
aquilo que você provocou, aquilo que você causou, a atitude que você vem tendo durante alguns meses, durante alguns anos, vai mudar. Você realmente se compromete a mudar a partir daquele momento. Você tenta de todas as formas evitar que a mudança ocorra. Mas aí, muito provavelmente, você não tem mais essa opção. E perceba, a energia é cada vez mais baixa, cada vez mais você vai perdendo a energia ativa, cada vez mais você vai passando para a energia passiva. Nesse momento acaba quase chegando no equilíbrio, até que então você chega ao estágio da depressão. Quando a gente fala aqui em estágio da depressão, a gente pode estar se relacionando realmente com a depressão? Sim. Imagine se a gente estivesse falando numa situação de morte. Quantas situações a gente já viu em que, ao perder um ente querido, a pessoa ela simplesmente perde o sentido de viver e se afunda dentro da depressão. Às vezes, inclusive, isso acontece até na perda de um emprego. Mas por mais que isso não aconteça, seja algo que foi uma escolha minha essa mudança, talvez a quantidade de tentativas e erros, dos fracassos que a gente vai encontrando no meio do caminho, principalmente se a pessoa estiver empreendendo, afinal, não há certeza de um caminho quando você se empreende a fazer algo diferente. A probabilidade de você entrar num nível de energia muito baixo, considerado depressão, não no sentido clínico da coisa, podendo dizer assim, talvez não chegue a esse nível, mas a energia cai lá embaixo. O ponto aqui, quando a gente fala em depressão, é deixar claro que a gente chega no nível mais baixo de ação, no passivo, onde eu sei até o que precisa ser feito, ou às vezes até não consigo enxergar, porque eu criei realmente expectativas, barreiras que me bloqueiam e que me impedem de enxergar além disso. E isso me faz ficar ali, preso, sem me mover. Quantos dentro do seu cargo, do seu emprego, já cometeu isso? Eu já cometi isso, eu já vivi isso. Uma energia passiva. Um bom exemplo disso é quando você está nessa energia e até alguns comportamentos idênticos o que acontece na negação de você se autodefender. Comigo não. Comigo não é esse problema. Não é aqui que está acontecendo. Eu não preciso fazer nada. Não tenho como fazer nada. Eu implico auto-vitimismo? O ponto é, eu estou com energia tão baixa em que eu preciso de um estímulo externo muito forte para me alavancar. Ou de uma compreensão muito alta, muito forte do momento em que eu estou. E como que eu atinjo essa compreensão? É fato que nesse caso, o autoconhecimento é a principal ferramenta para você avaliar. Nesse caso, você precisa mudar o ângulo da sua visão, enxergar as coisas por outras perspectivas, dar outros significados para as coisas que aconteceram com você no passado e deixar essas coisas no passado. Usar elas única e simplesmente como pontos de referência, aprendizados, ressignificar o que houve com você e transformar o que no momento é enxergado como veneno em antídoto. Existe uma forma para você fazer isso? Diversas ferramentas de reflexão levam o ser humano a atingir esse nível de autoconhecimento. Aqui mesmo, no meu canal, eu já postei e eu tenho vários vídeos que demonstram essas técnicas, essas formas de reflexão, onde passamos a enxergar nós com outros olhos, de uma outra perspectiva, pensando talvez, e se realmente eu estiver errado naquilo que eu estou pensando, na forma que eu estou agindo? Quais são as possibilidades que eu tenho? Quais são as oportunidades que eu tenho de mudança? E a partir desse momento em que eu começo a enxergar em que existem outras alternativas, basta que eu tome a decisão
de se mover, a coisa começa a mudar. Mas ela só efetivamente muda a partir de um momento. Saber que precisa mudar é uma coisa. Necessariamente mudar é totalmente diferente. Precisa de ação. E nesse momento em que você precisa de ação, talvez seja o momento de você confrontar as suas principais crenças limitantes, as suas principais barreiras, derrubar o seu ego. É um momento real de você ser vulnerável, olhar para os seus pontos de melhoria e encarar eles a ponto de pensar da seguinte forma: eu sei o que eu preciso melhorar e eu vou fazer assim, 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 assim. Traçar um plano e seguir firme com esse plano. E talvez seja muito otimismo seu acreditar que você vai tomar essa decisão, vai levantar e vai sair correndo. Provavelmente você escorregue, caia, e está tudo bem com isso. Você é ser humano, eu sou ser humano. Nós erramos, é da nossa natureza. O ponto é, se você tomou uma decisão de mudar a sua situação, então mude a sua situação, independente do que aconteça. Pare de ficar olhando aquilo que você não tem. Comece a olhar os recursos que você tem ali, no aqui, no agora. Dê valor para o que você tem aqui na mão. Porque somente a hora que você valorizar aquilo que você tem, aí você vai conseguir dar outro passo e buscar aquilo que você deseja. Mas primeiro, você precisa honrar e respeitar aquilo que você tem. E quando você pensa dessa forma, você está honrando e respeitando toda a história que você tem, porque é isso que você é. Nós somos a nossa história. Sendo assim, como você conta a sua própria história? Isso vai determinar o meio, a energia, o tempo que você vai levar para sair do quarto estágio para o quinto, que é a aceitação. E nesse momento é onde você performa. E acredite, se isso acontece dentro da sua equipe, dentro de você, isso espalha para a sua equipe. Por quê? Você é o espelho. Tenha em mente, você é a média das 5 pessoas nas quais você mais convive. Sendo assim, as pessoas nas quais você lidera têm parte de você nelas. Você influencia essas pessoas. O ponto é, você escolhe influenciar elas positivamente ou negativamente. E isso está no seu controle, independente dos riscos e das dificuldades. Mas é a sua escolha que está em jogo, se você quer ou não mudar. Isso são as fases da mudança, talvez conhecida pela curva da mudança. É complexo, não é tão simples, mas é possível. No momento em que a gente está ousando fazer diferente, ou passando por um desafio, o que acontece cientificamente conosco? Talvez entender isso conscientemente fique um pouco mais claro e faça ainda mais sentido para você. No momento em que você se propõe a mudar, o seu corpo ele começa a responder de formas diferentes. O seu cérebro começa a receber impulsos químicos e elétricos e que acabam gerando novos caminhos neurais, que a gente chama de sinapses. As sinapses antigas, nas quais já haviam sido criadas, que são os hábitos antigos que eu vinha tendo até então, antes da mudança, acabam ficando obsoletos e começam a ser criados novos caminhos neurais, novos hábitos são implantados. Agora, é tão difícil isso acontecer dentro do nosso cérebro? Talvez a gente possa usar um pequeno exemplo, uma metáfora. Você já tentou se embrenhar dentro de uma mata fechada? Criar uma trilha? Pois é, não é nada fácil você criar essa nova trilha. E ela também não vai ser feita
numa primeira tentativa. Você vai ter que fazer a primeira passada e talvez você tenha que limpar e acertar mais alguns detalhes e depois talvez você precise voltar e corrigir mais algumas coisas até que o caminho fique totalmente livre para ser utilizado e você tenha facilidade de ir e vir. Assim é no campo da mudança. Assim é com os novos hábitos. Você estabelece um nível de conhecimento, treina suas habilidades, corrige as suas atitudes e aí você forma suas competências. Competências nas quais, quanto mais você utiliza, mais elas ficam claras, mais elas ficam de forma eficiente e eficaz naquilo que você faz. Agora, a pergunta que a gente faz aqui para fechar toda essa reflexão: qual estágio do seu processo de mudança você está hoje?